você gosta de filosofia e cultura, você precisa conhecer o Centro de Estudos em Filosofia Americana. O CEF é uma entidade de pesquisa, ensino e divulgação cultural sem fins lucrativos, dirigida pelos filósofos Franciele Chies, eu e Paulo Giraldelli. O Cefa é independente de empresários, Estado, partidos ou quaisquer organizações políticas ou religiosas ou de movimentos sociais. Nasceu como grupo de estudos que acumulou experiências desde meados dos anos 80 e foi oficialmente criado como entidade em 1997, sob a iniciativa minha e de Alberto Tozzi Rodrigues, tendo na época sido apoiado pelos filósofos americanos Richard Rorty e Donald Davidson. Com o falecimento dos três últimos, o Cefa continuou suas atividades até conseguir, no ano de 2014, uma sede própria na capital paulista. E o Cefa mantém o programa Hora da Coruja, destinado única e exclusivamente à produção filosófica na mídia, convidando o público à interação em função de um pensamento independente e crítico. O programa é apresentado ao vivo toda segunda-feira, às 22 horas, no webcanal flixtv.com.br. E o Cefa também conta com atividades presenciais, como cursos, palestras, workshops e encontros sobre os mais diversos temas culturais, mas principalmente na área de filosofia. Todos podem e devem participar. Você pode apoiar esse projeto para que ele continue dando bons frutos. Basta você escolher uma das opções de contribuição mensal que será debitada diretamente no seu cartão de crédito. Você pode escolher o pacote Quero Filosofia e com apenas $1 mensal contribuir para que a filosofia continue caminhando no Brasil. Mas você pode optar por mais filosofia e contribuir com apenas $5. Ou você pode gritar para o mundo, amo filosofia, e contribuir com $10. Porém, caso declare que minha vida é filosofia, você contribui mensalmente com $50 e ainda recebe um presente especial do Cefa todo mês na sua casa, como livros, revistas, artigos, vídeos exclusivos, participação especial no nosso programa e muito mais. Com o Hora da Coruja e o Cefa, a gente tem um gasto mensal de mais ou menos R$2.000. Com os nossos próprios recursos, nós conseguimos arcar com uma parte disso, mas nem todo mês dá. Portanto, nós pedimos a sua colaboração para continuar desenvolvendo esse projeto. Se todo mundo doar só um pouquinho, $1 por mês que seja, né, nós já temos a possibilidade de dar continuidade aos projetos. A contribuição é em dólar, porque ela está hospedada em um site americano. Mas doar $1, gente, representa apenas R$3 debitados na fatura do seu cartão de crédito todo mês. Quero agradecer o apoio e a contribuição de todos. Seja um patrono da cultura e lembre-se de conquistar pelo menos mais um amigo para esse projeto que é seu e é de todos nós, porque juntos nós fazemos mais. Fala-se em emergência da nova direita no Brasil. Os mais radicais, ou talvez os mais incautos e tolos, saem às ruas para pedir intervenção militar contra a presidente Dilma. No contexto deste tipo de pensamento tresloucado, há toda forma de reacionarismo, o ódio a gays, negros, mulheres e agora uma cruzada contra os nordestinos. O Coronel Telhada e o articulista da Folha, o Pondé, falam que o bom seria dividir o Brasil. Ora, mas para além de toda essa maluquice, há alguma base de pensamento racional nisso tudo? A pergunta que nós filósofos fazemos hoje é a seguinte: existe um pensamento conservador no Brasil? De onde viria o alimento teórico relativamente racional que alimentaria os mais esclarecidos de direita? Quais as confusões que este pensamento tem trazido para a nossa imprensa e para as consciências individuais? Este é o Hora da Coruja de hoje. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fran. Além disso, né, mais do que isso e também sobre isso, vamos falar sobre a questão do individualismo, que está muito presente na filosofia do Ralph Emerson, né, Paulo? Quando eu vi essas manifestações todas, né, é claro que a gente estava conversando sobre o programa. Nós conversamos pouco sobre os programas, né? Normalmente ele acontece aqui na hora, né? Mas essa semana nós estávamos conversando com um programa, não sei se você se lembra, e nós estávamos falando aí
do pensamento conservador, fazer um programa sobre o pensamento conservador. Mas quando nós começamos a conversar isso, nós estávamos pensando no pensamento conservador filosófico, nós não estávamos ainda sobre esse impacto que é as consequências disso nas ruas depois da vitória da Dilma, que já são consequências, me parece, que fogem ao chamado pensamento conservador, né? É um pensamento reacionário e um tanto deslocado, porque... Inclusive, muita gente diz que não pode nem dizer que este tipo de reação e pensamento está ligado ao PSDB, porque seria até uma vergonha para o PSDB estar arrebatando esse tipo de pessoa, esse tipo de pensamento, sendo o PSDB uma direita que sempre lutou contra esse tipo de coisa também, né? O PSDB... Quer dizer, na verdade, Fran, essa situação da rua aí, essas manifestações de rua, elas têm um problema mais grave do ponto de vista intelectual do que as manifestações de rua de 64. Porque as manifestações de rua de 64, elas estão articuladas com um golpe. Há um golpe sendo articulado pelos militares. Então, você fala assim, bom, aí mora o perigo. Ok, mas estas de agora, elas são mágicas. Elas denotam um pensamento infantil, um pensamento mágico. Por quê? Porque as Forças Armadas estão cumprindo o seu papel, ninguém está tramando um golpe e articulando alguém nas Forças Armadas, não existe isso, né? E as pessoas que estão indo na rua, elas estão pedindo a intervenção das Forças Armadas, dos militares, a partir do Facebook. Como se os militares fossem uma consciência da nação que tivesse que salvar a nação de uma situação que não está ocorrendo, ou seja, o comunismo, o socialismo, ou qualquer outra coisa, ou a fraude da eleição. Ou seja, há um completo deslocamento entre o que essas pessoas estão vivendo na rua e gritando, a lá Lobão, com qualquer coisa que esteja acontecendo efetivamente no país. Então isso me preocupa por quê? Porque isso não se trata de manifestação política, isso se trata da manifestação da loucura coletiva. Alguns intelectuais escreveram textos falando que essas pessoas já estavam ali nas ruas, nas manifestações de junho do ano passado. Também estavam. Né? Também estavam. Assim, não, perto daquele montante de pessoas, eu falo assim, essas 1000, para quem não está sabendo, em São Paulo, esse final de semana, no sábado agora, teve uma manifestação na Paulista que reuniu cerca de 1000 pessoas que foram lutar pelo impeachment da Dilma. Eu até selecionei um vídeo. Vou mostrar para o pessoal depois do vídeo. Não só. Mas eles falam assim, o impeachment, não o impeachment de você entrar no parlamento para pedir o impeachment. Não, o intervenção militar isso. De militares que não estão nem aí com isso. Resumindo, a volta da ditadura. Não volta. A criação de uma ditadura imaginária. Exato. Porque não tem ninguém fazendo isso, ninguém está querendo contestar as eleições. O próprio PSDB, através do vice-presidente do PSDB, já se manifestou. Não estamos apoiando isso daí, não temos nada que ver com isso daí. O ato do Aécio, quando perdeu as eleições, ligou para Dilma, isso é comum na democracia como reconhecimento. Reconheceu, quando o candidato liga para quem venceu a eleição, isso é um reconhecimento de que ele perdeu a eleição. A pedido de recontagem de votos é natural na democracia, mesmo que fosse... Lógico. A vantagem fosse grande. Sim, e está certo fazer isso. E as lideranças... As investigações do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. Tem que fazer. Tem que fazer as investigações para saber se não teve fraude, se não teve erro nas urnas. Agora, o que eu fico espantado, Fran, é o pensamento mágico. Como que o pensamento mágico, o pensamento infantil se apoderou das pessoas a ponto delas sair na rua e dizer a seguinte coisa, tem um espectro em algum lugar que vai reverter ao nosso favor as eleições perdidas. É um pensamento infantil, birrento, do tipo assim, eu perdi minha eleição e agora eu quero que o papai, Forças Armadas, que eles não sabem quem que é, intervenha para me dar de volta o meu presente. Agora, enquanto isso estava na rua, por pessoas malucas, tudo bem, mas começou agora a atingir pessoas que não podem ser malucas. Elas estão proibidas de ser malucas. O coronel Telhado. O coronel é deputado, ele não pode falar em divisão do país. Esse rapaz aí, o Bolsonaro, é um dos Bolsonaros, né? Que foi armado para o palanque. Eu separei o vídeo, vamos olhar o vídeo. Na verdade, o Lobão fala nesse vídeo, mas eu não recortei um pedaço hoje na Folha de São Paulo, o Pondé
pedindo a divisão do país e pedindo violência, né? Pedindo que a divisão seja feita mesmo, que ninguém dê papo para Dilma, que as coisas que o fosso se aprofunde. Quer dizer, meu Deus do céu, Mas, agora Paulo, começou a ficar sério. É que você sabe que não é que eu acho que agora começou a ficar sério. Começou a ficar sério do ponto de vista de que isso agora não é mais gente que é deslocada, é gente que não pode estar deslocada, mas não pode estar, não pode ficar. Tá, mas eu digo que isso parece que é uma coisinha aqui do centrinho, do umbiguinho de São Paulo. O quê, né? Fran? Não estou dizendo que não vai atingir grandes proporções, não está atingindo, que não está pegando esses malucos, mas até é um tipo de discurso que não faz sentido para outros estados no Brasil, não né? Faz, Você viu, Rio de Janeiro teve... Mas eu não espero, São Paulo eu não espero, sinceramente, que um deputado brasileiro, hoje, de direita, peça um golpe e vá armado numa manifestação. Eu não espero isso da nossa democracia. Do mesmo jeito que eu não espero que nenhum cara de esquerda vá querer falar em favor de Cuba, que é uma ditadura. Tem certas coisas que não cabem mais. E eu não espero de um filósofo como o Pondé que ele vá dizer o que ele disse hoje na Folha, incentivando esses malucos e falou uma barbárie, Fran. O que ele falou hoje na Folha é uma barbárie. Ele dizer que a esquerda não vai dormir mais tranquila. No meio de frases de violência. Se é no meio de frases, se é metafórico a esquerda, mas não é metafórico porque está no meio de frases de violência. Então, peraí, calma. Eu quero que todos os brasileiros durmam tranquilo. Meu Deus do céu, do que estamos conversando? Isso aí é filosofia? Não, o Pondé está completamente maluco, sabe por quê? Porque a primeira área, o primeiro campo de pessoas que cai quando a violência se instaura é o campo dos filósofos. Lógico. Seja ele de qualquer tendência. Sim. Né? Então, realmente, eu acho que agora passou do limite. Mas vamos ver, então, vamos ver o que aconteceu nessa manifestação deste sábado aqui na Avenida Paulista. Roda o vídeo. Agradecer também a Polícia Militar. Como vocês puderam ver, quem não faz besteira, a polícia não bate. Agora, não teve educação em casa? Quem não teve educação em casa, taca a pedra no policial, que é o quê? Que responda com flores? E aí tem que usar da energia mesmo. Parabéns à Polícia Militar, que deu mais um exemplo aqui. Parabéns à Polícia Militar, que deu mais um exemplo aqui. É uma satisfação falar para um público tão seleto, porque aqui não tem ninguém recebendo grana para estar aqui hoje. Esse movimento é espontâneo e super importante. Nós temos que ficar atentos no caso do Petrolão. E o CEF tem muito ainda a falar. E ele, se Deus quiser, vai ligar o PT aos paraísos fiscais. E esse dinheiro é para a campanha da Dilma, é para a campanha do PT. Isso é passível de impeachment. Nós sabemos disso. Viva a PM! Viva a PM! Viva a PM! Viva o Brasil! Fora Cuba! Fora Venezuela! Fora PT! A nossa bandeira jamais será vermelha! 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 Estão agredindo ela aí, ó. A rua é pública. Eu tenho direito de manifestar. Vocês não podem vir me agredir. Você está provocando uma petista do inferno. Você está me ofendendo. Petista do inferno. Fora, bolsista! Você vai legitimar essa violência? Você vai legitimar essa violência, então? Ele veio me ameaçar, eu que estou errada? Boa sorte, boa sorte. Explica pra mim! Covarde! Seu covarde! Tá ameaçando a gente. Tô ameaçando ninguém, tô pedindo uma explicação. Uma discussão política. Explica pra mim.
mim o que é fascismo. Aqui é polícia militar, seu desgraçado. Os caras são foda. Aqui é honra, é dignidade. Eles estão provocando. Filha da puta! Deixa o cara, parou. Deixa o cara. Vai embora. Que isso? Arranca essa porra aí. Não vou arrancar, não. Vai embora. Vai sim. Calma aí, ignora. Vai ferrar o movimento, vambora, não. Vai embora. Cadê a Folha de São Paulo que não publica nada? Cadê a Rede Globo que só canta um monte de balela? Cadê? E eles serão os primeiros a cair, porque os comunistas não vão perdoar esses caras, eles vão ser as primeiras vítimas a sair. Vamos nos unir, que agora é o Brasil inteiro contra o PT. Vai, vagabundo! Vai, Pé Cuba! Desgraçado! Isso é para quem não soube o que aconteceu em São Paulo, agora então fique sabendo, veja. É o melhor texto que eu vi sobre o que aconteceu esse final de semana, Paulo. Foi um texto na revista Fórum do Renato Rovai. Ele chama de Lobão e o Bananas Party. Porque, eu não sei se o pessoal sabe, que esse tipo de manifestação de direita, nos Estados Unidos agora está uma certa moda esse tipo de manifestação. Então as pessoas saem na rua com cartazes. Nós odiamos os pobres, nós gostamos dos bilionários, que somos nós, saem de terno e gravata, Sim. todos bem vestidos, com Sim. grife e tudo mais. E lá eles chamam de tea parties, que é a festa do chá. Como a gente aqui não tem o chá, então o Renato Rovai falou que ele deu um bom nome, é o Bananas Party. Ele fala por várias questões. Uma porque nós brasileiros, né, a banana é o nosso símbolo e não o chá. E outra porque as pessoas que representam, que estão nesse círculo, como o Bolsonaro, ele coloca como o Lobão, ele coloca como o Olavo de Carvalho e algumas outras pessoas ali da direita, o Pondé, são exatamente a representação do que a gente chama aqui no Brasil de banana. Ou seja, aquela Sim. pessoa, como ali no vídeo você viu, o cara... Não, ele tenta agredir outro, mas ele se esconde no meio dos policiais e fala que é PM, quer dizer, tô aqui segurado. Ou então um cara como o Bolsonaro, que vai numa manifestação dessa que ele chama de pacífica, ele diz que vai ser pacífica, que não está acontecendo nada porque diz ele que eles são muito educados, a polícia não está fazendo nenhuma intervenção violenta por esse motivo, porém ele vai armado. Sim. Quer dizer, com que intenção se é uma manifestação pacífica, com que intenção se vai para uma manifestação com uma arma na cintura? Sim, é intimidação mesmo, né? É tipo de intimidação. Agora, você percebe que uma coisa muito interessante que se nota aí, do ponto de vista da filosofia, isso é muito interessante, é interessante que os professores de filosofia comentem isso, a fala do Lobão. A fala do Lobão é idêntica a dos militantes petistas contra os meios de comunicação. Eu ia falar. Que não importa nesse país se vai a Dilma continuar governando ou se vai começar. A Globo tá full, meu filho. Ela é odiada. Mas aí que tá. Aí é que tá. Né? É igualzinho o discurso, Paulo. É igualzinho. Aí é que tá. Igualzinho. É isso que é importante conversar com os jovens e falar assim, gente, quando uma pessoa ataca os meios de comunicação para dizer que está protegendo os meios de comunicação, essa pessoa não vai bem. Né? Porque você veja lá, queremos imprensa livre, a imprensa está livre. Aí ao mesmo tempo né? veio esse discurso. Mas ao mesmo tempo o cara sobe lá para dizer, cadê a Folha de São Paulo? Cadê a Rede Globo? Por quê? Né? Porque é o mesmo argumento. Os meios de comunicação só estão bons, só são livres se ele não falar do outro e falar de mim e bem. Então, essa noção, Fran, é antiliberal, antidemocrática dos dois lados. Sim. Sabe? E é isso que precisa conversar muito. Nos dois lados. É preciso conversar muito com a juventude, conversar muito com as pessoas, e aí entra o papel do professor de filosofia para dizer a seguinte coisa, né? Os meios de comunicação numa democracia
eles funcionam na base de situações que mesclam o mercado e os profissionais que estão trabalhando nele. Né? Quer dizer, de um lado o mercado puxa para quem financia, do outro lado puxam os profissionais que estão trabalhando nele. Então, se você tem melhores profissionais, você tem mais condição dos meios de comunicação serem mais objetivos. Isso é importante fazer. Né? Foi bom que aparecesse isso, foi bom que ele falasse, porque ele agiu igualzinho àqueles que ele critica, e pior, que no caso da esquerda, a esquerda está começando pelo menos as grandes lideranças, estão começando, né, a melhorar esse discurso. Agora, aí na direita continua a mesma coisa, o jornal que não vem, a Rede Globo que não vem, né, é o culpado, é o que está agora do outro lado. Né? Isso aí é fantástico, isso aí é muito significativo. Agora, as outras coisas significativas é as crianças ali, né? Quer dizer, você pegar filho, pegar criança, justo a direita, né? A direita não vive falando que os comunistas fazem a cabeça das criancinhas, né? que se usa dos estudantes, né? Faz a cabeça dos estudantes, mas o que falar, os que estavam ali carregando bandeira, eram criancinhas que você não pode levar numa multidão por outras razões, inclusive. Sim. Né? Até por outras razões. Mas é interessante que se você... É a barbárie da barbárie isso daí. É muito interessante ver. É triste isso daí. É triste acontecer no Brasil. Durante o processo de eleição, quando ainda não se tinha na verdade, o resultado, digamos assim, estava muito empatado, né, muito próximo. Os dois lados, os dois extremos, mais ou menos parecidos, estavam agindo igualmente. E desconfiando do resultado, desconfiando do TSE, sim, porque... criando golpes que não haviam, criando teorias da conspiração. A Globo está contra o PT, então a Globo está publicando coisas a favor do Aécio, porque quer eleger o Aécio, então o Bonner foi lá e brigou com a Dilma. Outra coisa... Carros com adesivos, pessoas andando com adesivo do candidato que ia votar, o outro do outro ia lá, arrancava o adesivo da pessoa. Você era muito jovem, você não viu na eleição do Collor, na eleição do Collor e do Lula, quando o Collor ganhou do Lula, todo mundo tinha adesivo nos carros. Uhum. Essa eleição agora foi tão disputada que deveria ter reproduzido aquela situação, e não reproduziu. Tinha pouco adesivos nos carros. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam com medo do vandalismo dos grupos extremados. Sim, foram vários casos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E é por isso que hoje eu fiquei chateado com o Pondé. Porque o artigo dele incentiva esse tipo de coisa. É isso que eu queria falar, Paulo. Você acha que chato, incentiva? É triste. Hã? Você acha que incentiva? Incentiva, pô. Primeiro, ou olha você só. Acha que, eu não sei, Paulo. Às vezes eu acho que o Pondé tem um público tão restrito. Não, é um público e ele já restrito. está tão desacreditado aqui no meio filosófico, eu já não sei mais se ele tem esse... Não, no meio filosófico não conta mais. Né? No meio filosófico não conta mais e no meio jornalístico está reproduzindo coisa que... o artigo é de uma violência, de uma insanidade que eu acho que a partir de hoje ele está devendo, até escrevi sobre, né, no meu blog, ele está devendo desculpas para o Brasil como o Fidelix está devendo. Aquilo não se escreve, principalmente ele sendo nordestino. Certo. Né? Aquilo não se escreve, aquilo é a barbárie. Né? Mas eu estou falando assim, que não é que eu não estou preocupado com o volume que ele faz, eu estou preocupado com a irresponsabilidade. Por quê? Porque se a gente não contar com as pessoas que têm fama de terem estudado como responsáveis, nós estamos ferrados no Brasil. Veja só, se as pessoas que têm, não estou dizendo que estudou ou não estudou, estou dizendo as pessoas que têm fama de terem estudado, pessoa que fez uma USP, fez uma Universidade Federal, tem um diploma de doutor, essas pessoas, elas não têm o direito de perderem a cabeça. Elas não têm o direito de perder a cabeça. Elas podem fazer uma brincadeira, elas podem ser radicais, elas podem não ter bom mocismo, eu particularmente odeio bom mocismo, mas o que elas não podem fazer, né, é os artigos onde elas mostram que elas perderam a capacidade de pensar, né, no sentido da Hannah Arendt, no sentido de você parar para pensar, no sentido de ter consciência de. Porque o artigo de hoje foi uma falta de consciência, né? E aí entra
uma coisa que desmoronou o meu discurso. Porque hoje eu ia conversar aqui sobre a maneira como que os conservadores pensam. Mas desmoronou o meu discurso, porque agora eu vi que os conservadores, esses aí que estão aí, não pensam. Né? Não pensam. Não estou falando do Lobão, mas estou falando do Condé, pô. Paulo, eu vou atender uma mensagem, que a gente está ao vivo, pode mandar sua mensagem para cá, tá? O Gabriel fala que finalmente ele conseguiu participar ao vivo. Bem-vindo então, Gabriel. E ele pergunta, Paulo, quais os tipos de consequência para a nossa democracia, de consequências para a nossa democracia, esse crescimento desses malucos sendo até mesmo endossados por alguns intelectuais, como o próprio Pondé? Não, então, o que a gente precisa agora começar a fazer, né, pessoas de bom senso, principalmente os professores de bom senso, começar a conversar para não deixar com que as pessoas comecem a acreditar em maluquice, do tipo assim, primeiro, coisas que já acabaram. O comunismo não existe mais no mundo todo hoje. Existem algumas ditaduras que falam que são comunistas, mas não são mais, e que também não têm prestígio nenhum. Então, essa não é a questão. Outra coisa, Forças Armadas não querem fazer intervenção. Segundo, o processo eleitoral está funcionando muito bem. Terceiro, o Brasil tem problemas, mas não tem problemas a ponto de criar caos. O Brasil está com pleno emprego, está indo bem. Então tem uma série de mitos que vai se criando, né, que tem que conversar com a juventude para mostrar que nós não estamos vivendo esta barbárie que esses malucos estão falando. Então tem que conversar. Não pode deixar passar. Não pode só levar na brincadeira. Eu faço meus cartoons lá e levo na brincadeira, faço piada também. Mas tem hora que tem que conversar sério. Tem hora que tem que fazer artigo mostrando sério. Tem hora que tem que dizer o que nós vamos conversar hoje aqui, que eu espero que dê tempo da gente conversar, que é a maneira como certos pensamentos conservadores, né, foram montados a partir de recortes errados, né, a partir de recortes falsos de pensamentos que não eram conservadores. Como então, posso colocar então um trecho para a gente começar a conversar sobre isso? Coloca um trecho do filme, do Boyhood. Ah, sim, o trecho do filme, o Boyhood, né, que agora está aí na jogada, e o trecho de uma entrevista do Peter Sloterdijk, é porque eles estão falando exatamente a situação do significado da vida e do significado da vida política. Quer dizer, o filme coloca um garoto, um adolescente, perguntando isso, né? O que? Porque antes as coisas estavam muito bem acertadas, né, na Guerra Fria. Quem era de esquerda, quem era de direita. Do ponto de vista moral, também tudo estava muito acertado antes dos anos 60. Quem faz a coisa errada e quem faz a coisa certa. Do ponto de vista da democracia, também estava tudo muito acertado. O que é democracia e o que não é democracia. Mas hoje há uma crise de valores e do que é certo e errado, de tal monta que nós precisamos criar um diagnóstico sobre isso. E esses 2 vídeos fazem esse diagnóstico. Talvez um diagnóstico terrível, mas é um diagnóstico esses 2 vídeos. Muito bom. Então, fica a dica de filme. Quem estiver aí nas capitais, não chegou em todas ainda, porque foi pré-estreia essa semana. Um filme que chama Boyhood, um filme que foi feito ao longo de 12 anos, é simplesmente fantástico. E eu selecionei um pequeno trecho desse filme para a gente assistir e conversar aqui. Vamos ver. So what's the point? Or what? I don't know any of this. Everything. Everything? What's the point? I mean, I sure as shit don't know. I mean, but neither does anybody else, okay? We're all just winging it, you know? I mean, the good news is you're feeling stuff, you know? And you gotta hold on to that. You do. I mean, you get older and you don't feel as much. Your skin gets tougher. And the point is those pictures you took. Thousands of submissions from all over the state, and you won. Well, I got silver. Não saiu a legenda no vídeo, mas é onde a gente fala, né? Então tem pai e filho estão conversando ali e o filho está com alguns problemas na vida. Ele fala assim, mas, afinal das contas, qual que é o significado disso tudo aqui? Né? O que significa a vida? Ele fala assim, o pai dele fala assim, o quê? Você está me perguntando o que significa tudo isso? O que é tudo... Pô, você está perguntando isso para mim? Eu não sei, eu tô aqui improvisando só. Improvisando, essa é a palavra. Essa é a palavra. Né? Porque ele é eles estão ali para escutar um músico que é amigo dele, que está ali embaixo, né?
E passou a vida improvisando. Passou a vida improvisando. E ele também tentou ser músico, né? Tentou formar uma banda e também passou a vida improvisando. Então, esta ideia de improvisação que está no Boyhood como um diagnóstico da nossa situação. Né? É um menino que está ficando adulto agora, né? Que entrou na universidade agora, já depois da eleição do Obama, essa é a história. E o que um pai hoje pode falar para um filho? Eu estou aqui improvisando. Quer dizer, a primeira vez que alguém dá um conselho para um filho, que é a primeira vez que a gente vê, né, alguém dá num filme americano, alguém dá um conselho para um filho que eu não sei qual é o certo e o errado, eu estou improvisando. O conselho para os filhos sempre foi: eu não posso faça uma faculdade, uma boa faculdade, tenha uma boa profissão, se case. Quer dizer, os pais sempre tinham uma vida, de certa forma, planejada. Eu lembrei de uma tirinha da Mafalda, não sei se eu cheguei a passar pro Fábio, eu coloquei no e-mail, mas eu não lembro se ele falou. Que tá a Mafalda, vocês devem conhecer, né, do Cartoon, com o Guile. E o Guile tá chorando e os pais dele estão também, assim, de birrinha, né? Aí a Mafalda chega e fala: o que aconteceu? Os pais falam assim: seu irmão é muito chato e birrento. Aí ela fala: calma, Guile, calma. A gente é cobaia. Eles não sabem o que eles estão fazendo também. Eles são adultos, mas eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. A gente é cobaia dessa situação, entendeu? Então, de certa forma, é isso. Parece que pela primeira vez a gente tem esse sintoma na nossa sociedade, né? De que a gente está improvisando. Também tem um detalhe, talvez, né, essa situação da Mafalda, ela está falando, eles também não sabem, né? Nós somos cobaias. Mas isso, na época da Mafalda, na época dos anos 60, que era uma constatação existencialista, por conta do Ortega y Gasset, que inspirava a Mafalda, inspirava o Quino, isso quer dizer o quê? As crianças estão notando que vocês estão improvisando, mas vocês não têm coragem de dizer que estão improvisando, porque vocês acham que vocês não estão improvisando. Agora, esse pai aí, falando para este filho, ele está dizendo claramente: não me pergunte qual é o sentido da vida e qual é o significado disso tudo, porque seu pai, o mais velho, está improvisando, nós improvisamos. Então, este diagnóstico falado abertamente muda tudo, porque é uma consciência filosófica se explicitando. Ou seja, nós temos que ter coragem de dizer que nós não sabemos para onde vamos. E ao não sabermos para onde vamos, não nos tira do compromisso, pelo contrário, nos triplica o compromisso. Por quê? Porque todos os dias nós vamos estar tendo que pensar qual é o certo e errado e para onde vamos. Dado que nós vamos todos os dias ter que fazer o quê? Improvisar. Improvisar não é deixar de tocar. Improvisar é tocar improvisado. Mas tem outra coisa. Improvisar não significa não ser responsável pelas coisas que faz. Eu acho que isso tem muita ligação com a filosofia do Emerson, nesse sentido de que do experimentalismo, ou seja, de você experimenta as coisas da vida, mas tira um aprendizado daquilo. Você aprende o certo e o errado a partir da sua experiência de vida. Não é mais como o Emerson tem uma noção, e aí entra a história do pensamento americano. O Emerson tem uma noção do experimentalismo para a construção do eu. Quer dizer, não existe um eu substancial, mas existe um eu construído que vive de experiências. Então eu tenho que ter memória. E a própria nação tem uma experiência, os grupos têm uma experiência, e eu individualmente tenho experiências. Isso é que vai fazendo a construção do meu eu. Mas o meu eu não pode ceder a experiências alheias. Ele pode estar articulado com outros para a sua própria experiência, mas ele não pode ceder a experiências alheias. Então, por conta desse pensamento tipicamente americano, que é o transcendentalismo emersoniano, de base americana, e que depois dá toda uma origem para outras correntes de filosofia americana, né, que não são conservadoras, esse pensamento, ele se coloca claramente na época do Emerson, século XIX, ele se coloca claramente assim, Fran, ele é um pensamento individualista no sentido de que eu preciso construir as minhas experiências, eu não posso delegar para outro a construção das minhas experiências. Então, portanto, eu não tenho que participar de grupos. E aí é que entra um detalhe. Por quê? Porque quem são os grupos do século XIX que o Emerson não quer participar?
os Estados Unidos está apinhado de grupos, e quase todos eles para benfeitorias. São de benfeitorias, são grupos de filantropia. E quase todos eles são grupos de hipocrisia. Por quê? É gente que fica orando, vendo o escravo apanhar. É gente que traz uma Bíblia para você, mas não te dá o pão que você precisa porque está passando fome. É muito aquilo que se criou depois em torno das sociedades filantrópicas chamadas Rotary e Lions. Você participou, você sabe. Você faz um jantar, né? O jantar fica mais caro do que aquilo que você arrecada para fazer a benfeitoria. Né? Então, essa hipocrisia que está presente nos milhares de grupos de filantropia americana no século XIX, que ainda é um período onde não está vigente os grupos maiores, né? Que são os grupos de pressão, sindicato, movimento de mulheres. Não é isso. Sei. É o grupo de hipocrisia. É contra o grupo de hipocrisia que o Emerson se volta. É contra o grupo de hipocrisia também que o Nietzsche, lendo Emerson, lá depois, no final do século XIX, o Nietzsche lendo Emerson, o Nietzsche também vai se insurgir. Os conservadores, o que fazem com esse pensamento americano, e às vezes com o próprio pensamento do Nietzsche? Eles tiram este pensamento. Sim, lê as partes que interessam, digamos assim. Não só eles abstraem, de modo que eles tirem do contexto, e aí todo pensamento de grupo fica sendo um clube de filantropia e eles atacam. Então aí eles usam dessa nomenclatura, grupo ou clube, que Emerson e Nietzsche condenaram, para jogar isso nas costas do quê? Dos movimentos sociais. Então aí vem Sociedade de Protetor dos Animais, é grupelho de gente maluca, filantropia, né? Que deve ser descartado. Que tem que ser descartado. Grupos de mulheres. Não é o movimento feminista, é grupos de mulheres. Filantropia tem que ser descartada. Sindicato. É grupinho de gente que quer ajudar os pobres. Eles reduzem tudo aos grupos de filantropia que Emerson e Nietzsche condenaram para condenar o quê? No século seguinte, o movimento social. E aí, então, eles lançam mão do pensamento americano e do Nietzsche para alimentar correntes conservadoras que Emerson e Nietzsche, nos seus fundamentos filosóficos, jamais alimentariam. E aí vem quem? Principalmente hoje, aquele filósofo conservador inglês, britânico, o Roger Scruton. O Roger Scruton, que foi entrevistado aqui no Brasil pela revista Veja, vem com esse tipo de pensamento. Então, toda manifestação fica ilegítima porque se associa, né, se dá combate a ela através do individualismo americano, que não é o pensamento do Emerson, que não é o pensamento do Nietzsche. É um pastiche do pensamento do Nietzsche. É um falseamento do pensamento do Nietzsche e do Emerson. E aí entra o Pondé. O Pondé, esse grupo todo de conservadores do Brasil, vem por essa via de ler de modo abstrato o Nietzsche, o Emerson, o pensamento americano, achar que a América é conservadora, achar que a América é só o Tea Party, não são os democratas. Então vem toda uma corrente aí, de construção malévola de um pensamento que eles trabalham no abstrato. Mas eles fazem uma outra leitura errada, digamos assim, do Emerson, se apropriam de forma errada, porque eu tenho a impressão de que esses grupos acham que a liberdade está restringida à política. Também. Né? E o Emerson fala sobre isso. Também. Né? Liberdade não é liberdade política. Liberdade não é liberdade política. E os grupos conservadores adoram jogar a liberdade para a questão da política, porque do ponto de vista das relações morais, esses grupos não querem liberdade para mulher, não querem liberdade para imigrante, não querem liberdade para nada. Esse texto que eu falei para você, Paulo, do Renato Rovai, na revista Fórum, está online, inclusive, quem quiser ler, ele fala que, na verdade, esses grupos eles estão reivindicando todas essas questões, falam dessa liberdade política. Os grupos de direitos. Esses grupos de direitos, como é que a gente mostrou agora no vídeo. Porém, qual é a grande revolta deles? De que o salário mínimo, na época do Fernando Henrique, saiu de R$200, chega agora a 740, é quase R$800, e eles não estão mais conseguindo, digamos assim, domar a empregada doméstica.
Também tem isso. Né? Então tem o quê? Tem o problema de você estudar com as pessoas com qual você não quer conviver. Talvez para pessoas de outros estados, eu digo que isso parece que não é tão Será que a gente não pode pensar isso? Será que seria maldade dizer que o próprio Pondé não está raivoso porque ele, como nordestino, vindo dos grupos de famílias ricas do Nordeste, estudou em colégio particular, colégio jesuíta, será que ele não está com raiva porque lá no Nordeste as pessoas não querem mais obedecer gente como ele? Será que não vem à tona essa mágoa, né? Porque é muita mágoa, não dá para entender a mágoa, né? É como se você estivesse assim, com raiva do Brasil está dando certo. Você está com raiva do Brasil está dando certo? Não dá para entender, né? Em todos os lugares do mundo, Fran, os ricos, não se importam com os pobres. Aqui no Brasil tem esse pseudo-rico que fica magoado quando o pobre começa a comer. Eu vi uma outra charge de um menininho falando pro pai, né? Eu esqueci de quem é essa charge. Ele falou assim, olha pai, agora todo mundo tá comendo mais, tá não sei o que. Eu falei assim, menino, que livro comunista é esse que tá aí na sua mão? Ele fala, é a Bíblia. Tá falando para repartir com quem não tem, com quem tem mesmo. Paulo, vou atender algumas mensagens. E nós vamos ter um outro confronto agora, viu, Fran? Porque o Papa Francisco está começando a falar. Sim. E agora, o nosso amigo Pondé, que é louco para defender igreja e defender Papa, eu quero ver. Não, o Papa não come junto com os outros cardeais, as pessoas do alto escalão. Ele come com as pessoas mais simples, ali não à toa, porque ele morre de medo de ser envenenado. E a gente sabe bem por quê, né? Do jeito que está envenena mesmo. O Caio fala, Paulo, que é sério que tem gente colocando a culpa no Nordeste por terem reeleito a Dilma? Caio, você não sabe de nada. Aqui em São Paulo a coisa tá feia. Não, e culpando de maneira errada. E culpando de maneira errada, porque nem numericamente... Numericamente... Nós aqui de São Paulo votamos muito mais na Dilma. Numericamente o voto foi distribuído, né? Mas essa não é a questão. A questão, eu acho que as pessoas podem votar na Marina, podem votar na Dilma, podem votar essa é a ideia da democracia, né, Paulo? Pode votar em quem quiser. O que me preocupa é o pensamento filosófico começar a se articular de uma maneira torta, né? Fazendo com que Emerson, Nietzsche comece a alimentar uma situação conservadora. E aí a esquerda engole. Por quê? Porque a esquerda começa a se tornar anti-americana por não estudar a filosofia americana. Entendeu? A esquerda começa a engolir essa versão dos conservadores e reproduz isso também, viu? A gente já fez isso com o Nietzsche uma vez durante o nazismo, né? Não custa nada fazer de novo. Desculpa. O Tiago de Lima Castro fala que essa falta de eixos de esquerda, direita, capitalismo, comunismo e por aí vai, mostraria que precisamos inventar melhores versões de nós mesmos, sem partir dessas ideias talvez superadas? Não, as ideias não são superadas. Enquanto existir pobre e rico, vai existir esquerda e direita, meu filho. É só você pegar lá e ver de onde que é a origem. A esquerda é o partido dos pobres, a direita é o partido dos ricos. Isso não é uma construção que eu fiz. Isso é uma construção histórica da Revolução Francesa. É a posição no parlamento que definiu isso. Agora, se você falasse para mim, mas aqueles que falam que defendem os pobres não defendem. Isso é outra conversa. Isso aí, então, tem variantes, que é o populismo, a demagogia, a ideologia. São as variações que influenciam na política. Mas na base histórica, direita e esquerda tem sentido sim, e enquanto nós tivermos ricos e pobres, nós vamos caminhar dentro da modernidade, ou seja, dentro da abertura da história que fez com que houvesse o quê? Confronto de classes. Né? Destruísse o antigo regime, onde não havia classes, havia estamentos, né? Para aparecer, então, as classes sociais que se representam politicamente na democracia através de partidos que querem representar classes. Né? Não vai pensar que os partidos não querem ser classistas. Eles querem ser classistas. E por isso que eles perdem eleição, alguns. Porque eles são, às vezes, em vez de ser classistas, eles são grupistas. Eles passam a defender um grupo que já não é mais uma classe social, é um pequeno grupo. E aí eles têm dificuldade de se firmar no espectro político, que é o que está acontecendo com o PSDB. O PSDB é um partido social-democrata, mas a base dele está ficando conservadora. Então ele não consegue mais ganhar os trabalhadores para eles. O PSDB perdeu espaço nos sindicatos. É uma boa diferença de uma liderança como o Fernando Henrique Cardoso com uma liderança... Né? De um Covas e de um Fernando Henrique que tinha espaço dentro do movimento
dentro do movimento dos trabalhadores, para uma liderança como agora, que não tem penetração nem no estado dele, perdeu no estado dele, quer dizer, foi o antipetismo que fez com que o cara se aproximasse da Dilma. E aí nós já fizemos um programa todo conversando sobre o antipetismo, não vamos repetir aqui. Né? E a Luma pergunta sobre... Ela queria que a gente comentasse, na verdade, sobre o militarismo no Brasil. Na fala do Bolsonaro, ficou claro que, para ele, quem está do lado da polícia é quem tem a moral e age certo. Esse Bolsonaro só se esqueceu de comentar que os militares no Brasil também têm benefícios, como pensão vitalícia para as filhas solteiras de militares, coisas assim, que nem deveriam existir mais. E eles ainda assim se acham os mais corretos, tenham dó. Isso é o mesmo discurso, Luma, do que as pessoas falam assim, nós queremos que a direita, no caso o Aécio, entre para combater a corrupção, porque o PT é um governo corrupto. Pelo amor de Deus, o mas governo... tem que ver também o seguinte, né? Ele puxou uma fala ali, polícia militar e tal, porque ele é um deputado grupelista, ou seja, ele só é eleito por aquela corporação. Então ele puxou a sardinha para a brasa dele. Certo. Mas a corporação como um todo, ela não é unida à direita. Tem muitos militares que querem a desmilitarização da Polícia Civil. Sim, Né? sim. E tem muitos militares dentro da corporação militar que não tem nenhuma preocupação com governos de esquerda no Brasil, porque os governos de esquerda no Brasil, os partidos de esquerda no Brasil, salvo alguns pequenininhos aí, todos eles são democráticos. Né? Todos eles querem participar do jogo democrático, até porque estão ganhando. Né? Agora, a gente podia conversar um pouco da história da improvisação, né? Muito bom, vamos ver o vídeo então? Vamos ver o vídeo do Peter Sloterdijk. Vamos conversar um pouco mais de filosofia, vamos ver o último vídeo, uma entrevista com o filósofo Sloterdijk, que o Paulo fez um super favor aqui de fazer uma tradução pra gente. Vamos ver. Concreto sobre esse mundo. No princípio do programa, falamos dos sentimentos que hoje muitos têm, e que o mundo vive em crise. Provavelmente se tem a impressão do mundo agravado, dessa crise agravada, bagunçada. Quando tomamos a perspectiva do mundo como um todo, um diagnóstico correto, dizer que esse mundo está bagunçado, sim, se você refere à famosa frase Hamlet, que time is out of joint, no tempo que o Hamlet queria dizer isso, a relação que ele fazia entre pais e filhos, a família estava podre, a família do rei estava podre. A própria mãe matava o próprio pai. Então se faz a pergunta, que sentido tem ser um filho, ser um descendente? A maioria das pessoas hoje não querem estar na posição de Hamlet. Não sabem como se abrir, herdar a arte de viver as normas de ontem, a maneira de poder continuar. Tudo está condenado hoje à improvisação. Creio que essa palavra, a revolução permanente, que provém de Trotsky, se pode encontrar no sentimento coletivo das pessoas em outra forma, a saber, a improvisação permanente. Era um belo conceito, embora usássemos no âmbito da música, e agora ele se transforma em um conceito fundamental da política. Então isso fica bastante inquietante. Se algo qualitativamente novo está acontecendo, assim eu creio que o sentimento de que o mundo mesmo, de alguma forma, tem que ter uma forma responsável, de alguma forma tudo gira em torno de um centro. Ora, esse sentimento hoje já não existe. Porém, o primeiro que fez esse diagnóstico do novo mundo foi Karl Marx. O mundo novo, junto com Engels, ele falou no Manifesto Comunista de fevereiro de 48, de 1848, e ele formulou isso numa frase epocal: vivemos um tempo em que tudo que é sólido se evapora. Ele se referia à sociedade feudal e à tradição aristocrática. Se evapora a alta aristocracia. Essa ideia da improvisação era
algo específico das artes, né? Era algo que a gente podia fazer na dança, era algo que a gente podia fazer na música. E ele fala, nessas áreas, tudo bem. Sim. Agora, quando o conceito de improvisação passa a ser o conceito fundamental na vida política, e aí no filme, o Boyhood, na vida particular, aí as coisas estão complicadas, né? Quando você é um artista e é um bom improvisador, palmas para você. Sim. Né? Mas quando você é um pai ou um político e você é um improvisador, mesmo que você seja bom, não há palmas para você. Por quê? Porque não é para improvisar nessas áreas é para planejar, não é para chegar e falar, gente, diante da falta d'água eu vou improvisar. Não pode. Não é para chegar diante de uma criança e falar assim, olha meu filho, eu não sei o que te dizer, qual é o certo e errado, eu vou improvisar, entendeu? Então, mas nós estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo na política e na vida pessoal que nós viramos músicos, que nós vamos improvisar. E estamos achando que tem que aplaudir como a gente aplaude músico que improvisa. Não temos. Né? Isso que está o problema, esse é o problema. Não estão sabendo sair disso. E aí entra o pensamento conservador, Fran. Porque o pensamento conservador se apresenta como não sendo improvisado. Ele se apresenta como uma certeza. Então o pensamento da direita, ele se apresenta como certo. Se você não faz nada de errado, a polícia não bate em você. Entendeu? Então um pensamento ingênuo, infantil, porém ele ganha mentalidades ingênuas e infantis dos jovens, porque ele se apresenta como, veja como quem improvisa é seu pai, quem improvisa é o governador, mas eu aqui no palanque, eu tenho a verdade. Eu não improviso. Sim, eu tenho a entendeu? verdade. Então aí, meu amigo, vem o quê? Primeiro, a ideologia, que é uma falsidade, por quê? Porque se nós diagnosticarmos os nossos tempos, todos nós estamos improvisando, né? E vem o aproveitamento, a má intenção, por quê? Porque você usa disso para se dizer melhor e ganhar os menos, os mais incautos. Sim. Né? Muito bom. Inclusive o César lembrou agora, falou, Fran, só para lembrar, uma pesquisa recente da Getúlio Vargas mostrou que 73% dos policiais militares, eles são a favor da desmilitarização. São. Então, mas fica nesse discurso do que é uma fala... Eles são a favor. Paulo, me parece que essa fala da direita é uma fala com autoridade. Autoridade. Sim. Não autoritária, eu digo, mas com autoridade no sentido, eu sei o que eu estou te falando. Exatamente. Me siga que você vai para o bom caminho. Exatamente. Né? Quer dizer, soa bem, quer dizer, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo algo bom na vida, vou estar fazendo algo certo. Não é fácil você lidar com a improvisação. Por mais que a gente possa falar assim, não está certo no campo da política, na vida pessoal, por mais que a gente tenha que admitir que a gente está fazendo isso, não é fácil lidar com a improvisação. Não. Ninguém quer admitir que está lidando com que a gente está improvisando. Mas nós estamos tendo que admitir. Nós estamos tendo que admitir. Né? Se o pai admitiu, e se o filósofo está falando isso, da improvisação, nós estamos tendo que admitir. Então nós temos que estar também atentos para aqueles que não estão querendo admitir. Porque esses que não estão querendo admitir é que estão fazendo ideologia nesse momento. Sim. Né? Eles estão falando que eles não estão... Porque veja, eu vou dizer uma coisa para você. O Richard Rorty, que é um filósofo americano que foi meu amigo e tal, ele dizia a seguinte coisa quando aconteceu o 11 de setembro. Ele falou assim... Então veio todo mundo do governo dizer, americanos, fiquem seguros, não vai acontecer mais, agora está tudo seguro, porque nós vamos cuidar do aeroporto, vamos cuidar disso, vamos cuidar disso. Aí o Richard Rorty falou a seguinte coisa, todo mundo está mentindo. Por quê? Porque, se vocês pensarem um pouco, é impossível alguém não parar um barco numa fronteira tão grande quanto a americana, escondido por aí, com uma bomba indetectável por qualquer radar. Todo mundo sabe que isso é possível. Né? Nós não temos a onipresença. Os Estados Unidos não têm a onipresença. Uhum. Todos os americanos se revoltaram. Não é uma fala antipatriótica. Não. É uma fala que o governo não pode fazer. Mas o filósofo tem que fazer. O filósofo tem que dizer, estamos improvisando
Agora, o governo respondeu naquela época com uma fala ideológica. Não estamos improvisando. Entendeu? Né? Paulo, então para encerrar, o Thiago falou exatamente o que eu estava pensando agora. A fonte de relação dos conservadores com religiões que propõem as visões muito claras de verdade, como no evangelismo em geral, é devido a essa verdade absoluta, traz uma estabilidade perante a improvisação. Num mundo como o nosso, que todo mundo improvisa, você encontra gente que vai contar para você que não vai improvisar. Pronto, já ganha metade das consciências mais fracas, né? Ganha as criancinhas. Exatamente. Excelente. O lobão da vida. Excelente a discussão. Nossa discussão foi ótima. Todas as perguntas que eu recebi, adorei. Gente, vocês sabem. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Segunda-feira que vem, 10 horas da noite, ao vivo, tem mais. Até lá. O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Jr., A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!